Então, seguindo aqui a apresentação, a segunda parte da aula, vamos falar então de lei da soma, lei do ou, para eventos não mutuamente exclusivos, né? A ocorrência de um evento A não exclui a possibilidade de ocorrência de um evento B. Então, a probabilidade de ocorrer ou A ou B é dado então pela expressão probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade de ocorrer A e B simultaneamente. Por que eu tenho que excluir isso aqui? Porque quando eu somo a probabilidade A e somo a probabilidade B, aquela parte de interseção, se A e B puder ocorrer simultaneamente, estaria sendo somada duas vezes. Então eu tenho que subtrair esse valor. Aqui tem um exemplo numérico para esse caso. Qual que é a probabilidade de ocorrer menino ou criança de olho albino? A probabilidade de ocorrer menino é meio. A probabilidade de ter olhos azuis é 1/4, tá? E só que pode ser um menino de olhos azuis, né? Aí aqui entra a lei do produto, já que eles são independentes, que é a probabilidade de ser menino vezes a probabilidade de ter olhos azuis, que seria 1/8. Então, qual que é a probabilidade de ser menino ou ter olhos azuis? É a probabilidade de ser menino, meio, é a probabilidade de ter olhos azuis, 1/4, tá aqui, só que pode ser menino e ter olhos azuis, então eu tenho que subtrair, senão estaria sendo somado duas vezes. Então essa é a forma correta de trabalhar a lei da soma para eventos não mutuamente exclusivos. Pensando aqui no exemplo com marcador molecular, a gente poderia ter o seguinte exemplo. Qual a probabilidade de surgir um indivíduo com a presença da banda para o primeiro marcador, que seria A traço, ou a presença da banda para o segundo marcador, que seria o B traço? Ou seja, a probabilidade de surgir um indivíduo mais ou mais. Só que ele pode ser mais. Ele pode ter a banda para os dois genes, né? Para o primeiro marcador e para o segundo marcador. Então ficaria da seguinte forma: a probabilidade de ter a banda para o primeiro marcador é 3/4, a probabilidade de ter a banda para o segundo marcador é 3/4, e a probabilidade dele ter os dois marcadores, a probabilidade, já que eles são independentes, a gente está considerando que eles sejam independentes, a probabilidade de A traço e B traço é 3/4 vezes 3/4, que dá 9/16. Então, a probabilidade do indivíduo com a presença da banda para o primeiro marcador ou a presença da banda para o segundo marcador, B traço, é a probabilidade de A traço, 3/4, mais a probabilidade de B traço, 3/4, só que eu tenho que subtrair a probabilidade dele ter os dois marcadores, que é 3/4 vezes 3/4, que é 9/16. Então, o resultado final fica 15/16. Passando então da parte das leis de probabilidade, a gente vai falar um pouco de distribuição binomial e multinomial. Então, a distribuição binomial é aquela cujas probabilidades dos eventos correspondem aos termos da expansão de um binômio. O binômio ou multinômio é formado pelas probabilidades de cada acontecimento elevado ao número total de ocorrência. E aí a gente faz a expansão desse binômio e a gente consegue achar as probabilidades relativas aos eventos específicos que a gente precisa. Os eventos devem ser independentes e suas ordens dentro do acontecimento não influenciar o cálculo da probabilidade, ou seja, a gente não pode especificar a ordem dos acontecimentos. Esse quadro aqui ajuda bastante no entendimento. Então a gente vai pensar aqui que existem 3 nascimentos, que seria o número de acontecimentos, número de ocorrências, né? Então a gente tem lá o primeiro animal, o segundo animal e o terceiro animal, e a gente está considerando esse caráter, que seria com chifre e sem chifre. Então, se eu falar assim, qual a probabilidade de ocorrer em três nascimentos, os 3 terem a presença de chifre? Então seria o primeiro animal com chifre, o segundo com chifre, o terceiro com chifre. Então bastaria eu pegar qual que é a probabilidade de ser com chifre. Vamos supor que fosse 3/4. Então seria 3/4 elevado ao cubo. Mas aqui não existe variação. Aqui a pergunta é: todos os 3 têm a presença de chifre? Mas poderia ser dessa forma aqui: ter 2 com chifres
e um sem chifres. Então, eu poderia ter três formas de apresentar isso. O primeiro com chifre, o segundo animal com chifre, o terceiro sem, então seria com, sem, então seria C2 e multiplicar S, né? Só que poderia ser o primeiro animal com chifre, o segundo sem chifre e o terceiro com chifre. Também seria C2S, mas numa ordem diferente. E poderia ser sem, com, que seria C2S, mas também em uma terceira forma, né, terceira ordem. Então, já que eu não especifiquei a ordem, eu teria que considerar todas essas três possibilidades. Em todos eles é com, sem, então seria C2S, só que isso pode acontecer de três formas diferentes, então tem que multiplicar isso por 3. Então, a probabilidade de ocorrer dois animais com chifre e um sem chifre, sem especificar a ordem, é 3C2S, sendo C a probabilidade de ter chifre e S a probabilidade de não ter chifre. Se fosse um com chifre e dois sem chifre, também eu teria essas três possibilidades: com, sem, sem, com, sem, com. Então seria C que multiplica S ao quadrado, e isso podendo ocorrer de três formas. Então seria 3CS ao quadrado. E a última aqui seria a probabilidade de ocorrer 3 sem chifres. Então só tem uma possibilidade, que ele seria 100, 100, 100. Então seria a probabilidade de ocorrer um animal sem chifre nesses três nascimentos elevado ao cubo. Então, esse caso aqui, né, seria a expansão do binômio com chifre mais sem chifre, sendo com e sem aqui as probabilidades de ter chifre ou não ter chifre elevado ao cubo, que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, e isso igual a 1. Então, eu fazendo a expansão desse binômio, eu poderia identificar as probabilidades. Se eu quero saber qual a probabilidade dos três nascimentos, os três animais terem chifre, seria C ao cubo. Nos três nascimentos, se eu quisesse saber a probabilidade de ter dois com chifre e um sem chifre, sem especificar a ordem, seria 3C2. Se eu quisesse a probabilidade de ter nos três nascimentos um com chifre e dois sem chifre, sem especificar a ordem, seria 3C2. E se eu quisesse saber a probabilidade de ter nos três nascimentos os três sem chifre, seria S ao cubo, a probabilidade de não ter chifre ao cubo. Então, ajuda na resolução dessas probabilidades, porém, quando o número de acontecimentos aqui aumentar muito, ou seja, o número de nascimentos aumentar muito, isso vai ficar muito difícil de ser trabalhado. Aqui o exemplozinho para o marcador molecular. A probabilidade de surgirem dois indivíduos numa população F2 com a presença da banda e um sem a presença da banda. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro indivíduo, seria dois com a presença e um com a ausência, né? Então, poderia ser também de três formas: presença, presença, ausência, presença, ausência, presença, ausência, presença, presença. Então, seria presença, que é o 3/4 ao quadrado, vezes ausência, que é 1/4. Só que isso 3 vezes, eu teria que somar isso 3 vezes, ou simplesmente multiplicar isso por 3. 1/4 vezes 3/4 ao quadrado, multiplicado por 3. Então, mostrando aqui, ilustrando aqui a expansão dos binômios, né? Então, para esse exemplo do marcador, então se eu tivesse a presença da marca, eu estou chamando de P minúsculo, Pzinho. A ausência da marca, eu estou chamando de Qzinho minúsculo. E fosse só um indivíduo, então seria P mais Q elevado a 1. Para dois indivíduos, né, eu teria então a expansão do binômio seria P mais Q ao quadrado, que daria P2, 2PQ e Q2. Isso aqui é o típico lá da genética de populações. A gente trabalha bem isso em genética de populações, a expansão desse binômio aqui. Se fossem 3 indivíduos, né, a gente teria então P mais Q ao cubo, né, que seria a expansão desse binômio aqui. E pensando em N eventos, a estrutura correta então seria essa aqui. E quanto maior o número de
de acontecimentos, isso vai ficando cada vez mais difícil, tá? Para contornar isso, então, tem uma formulazinha bem simples, fácil de aplicar, né, que é via distribuição multinomial. Então, a obtenção da probabilidade através da expansão do binômio apresenta inconvenientes quando o valor de n, número total de ocorrências, é relativamente grande. Para isso, então, a gente pode usar essa fórmula geral aqui da distribuição multinomial e fica bem facinho resolver questões desse tipo de probabilidade. Então, a probabilidade de um evento é n fatorial, seria o número total de ocorrências, sobre n1 fatorial, n2 fatorial, nn fatorial. Aqui, então, são o número de ocorrências dos eventos específicos. Os P's aqui, P1, P2, Pn, é a probabilidade de ocorrência desse primeiro evento, elevado ao número de vezes que ele ocorre. P2 seria a probabilidade de ocorrência do segundo evento, elevado ao número de vezes que ele ocorre, e assim por diante. A fórmula aqui está generalizada. As condições, então, para a aplicação da distribuição multinomial são as seguintes: os eventos devem ser independentes, não devem guardar relação de dependência, e não é especificada a ordem de cada acontecimento, né? Então, tem um exemplozinho aqui, numérico, que fica mais fácil de entender. Em famílias de 5 filhos, em que ambos os pais sejam heterozigotos para o gene que determina o albinismo, então, os pais são azão, azinho, qual a probabilidade de ocorrência? De ocorrerem 3 crianças albinas. Então, desse casamento de pais heterozigotos, a probabilidade de ter um filho albino é 1/4, né? E aqui está falando, então, qual a probabilidade de ocorrer 3 crianças albinas sem especificar a ordem em 5 nascimentos. Então, aqui está repetido a questão. Aqui está a fórmula geral da distribuição multinomial e a gente vai fazer a aplicação. Então, o que seria o n fatorial aqui? O número total de ocorrência seria 5. Está aqui, ó, 5 fatorial. Sobre a pergunta aqui, então, 3 crianças albinas. Então, 3 crianças albinas, para 5 aqui sobram 2 outras crianças não albinas, tá? Isso vezes a probabilidade, então, de ser albino está aqui, ó, 1/4, e é elevado a 3, que é o número de vezes de crianças albinas, vezes 3/4, que é a probabilidade do não albino, oriundo desse casamento de pais heterozigotos, elevado ao quadrado, tá? Então, se a gente fosse fazer a expansão de um binômio aqui, P mais Q, né, os eventos lá, albino, não albino, elevado a 5, ficaria bastante complicado a gente fazer. Agora, usando a distribuição multinomial, é bem simplesinho, você encaixa nessa fórmula aqui, você resolve essa probabilidade de forma bem fácil. Outros exemplos de aplicação, também nós podemos passar a lista de exercícios, mas um exemplo aqui que pode ser trabalhado em sala de aula: cruzamento de indivíduos com esse genótipo, azão, azinho, bezinho, bezinho, vezes azão, azinho, bezão, bezinho, irá produzir 8 filhos. Qual a probabilidade de ocorrerem 2 azão, azão, bezão, bezinho, 2 azão, azão, bezinho, bezinho, e segue aqui. Então, são exemplos que a gente pode trabalhar em aulas, né? No quadro fica mais fácil de ter um entendimento. E aqui embaixo já são as respostas para esse exercício. Pois bem, vamos falar de um teste muito utilizado em genética, né? É o teste do Q quadrado, tá? O teste do Q quadrado, ele tem vários tipos de teste Q quadrado, né? Aqui a gente vai falar do teste Q quadrado de aderência, que a gente quer saber se os valores observados se ajustam a um valor esperado, segundo uma hipótese, tá? Não vamos falar de teste quadrado de independência, por exemplo. Então, o teste quadrado ele é interessante porque ele leva em consideração os desvios ocorridos entre os valores previstos e observados. E ele é sensível ao tamanho da amostra. A primeira coisa, então, para fazer um teste é lançar a sua hipótese genética, seja lá de padrões de herança, de teste de equilíbrio, o que você estiver testando. Depois vão ser estimadas 2 estatísticas, Q quadrado calculado e Q quadrado tabelado.
Isso foi um exercíciozinho que você estiver fazendo à mão, né? O Q quadrado calculado é obtido dos dados experimentais, né? E o Q quadrado tabelado são os graus de liberdade utilizados. Você pode fazer isso via tabela, ou se for uma análise no software, você vai interpretar o p-valor. Mas um exercício feito à mão, você vai pegar o grau de liberdade e o nível de significância que você pré-estabeleceu, e com isso você vai numa tabela e vai obter esse Q quadrado tabelado. Aqui a distribuição de Q quadrado, então a gente tem aqui, ficaria então o Q quadrado tabelado que você obteve, né? E se o seu Q quadrado calculado é maior ou igual a esse valor de Q quadrado tabelado, ele cai na região que a gente chama de região crítica, região de rejeição de H0, e a gente rejeita a hipótese lançada. Se o Q quadrado calculado é menor do que o Q quadrado tabelado, ele cai na região de não rejeição de H0 e você não rejeita aquela hipótese. Grau de liberdade e nível de significância. Isso aqui é importantíssimo. O grau de liberdade, na maior parte das vezes, é igual ao número de classes fenotípicas menos 1. Mas existem exceções. Uma das exceções é em genética de populações, quando você está testando o equilíbrio. A gente vai falar numa aula mais adiante. E o nível de significância, isso aqui é importantíssimo, é importante anotar e entender bem esse conceito. Ele representa a máxima probabilidade de erro quando se tem a máxima probabilidade de erro que se tem ao rejeitar H0. Ou seja, é o erro que se comete ao rejeitar H0. Se esse conceito estiver bem entendido, fica muito fácil de interpretar um p-valor e definir se a hipótese vai ser rejeitada ou não rejeitada. Mais adiante agora tem alguns exemplos que permitem entender melhor isso. Então o estimador do Q quadrado, a fórmula, né, ela é da seguinte forma: somatório dos valores observados menos esperado e elevado ao quadrado sobre os valores esperados. Como eu falei, então a gente pode trabalhar com nível de significância pré-determinado ou estimado. Aqui é um exemplo de quando a gente trabalha com nível de significância pré-determinado. Então aqui a gente tem o grau de liberdade, que seria o número de classes fenotípicas menos 1, então vamos pegar aqui 3, e estabelecemos aqui que a gente vai usar um alfa, o erro máximo para rejeitar H0 que a gente vai aceitar seria 5%. Então eu pego aqui 3 graus de liberdade, vou caminhar aqui nessa tabela do Q quadrado até chegar no nível de 5%. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, eu vou ter um valor de 5%. Então, meu Q quadrado tabelado é de 7,81, tá? Como exemplo aqui, então, eu estou com o Q quadrado calculado de 8,25 e ele supera o Q quadrado tabelado. Vamos ver a distribuição aqui novamente. Supera caindo na região de rejeição de H0. Então, rejeita-se a hipótese e diz que esses dados não se ajustam àquela aquele modelo, ou aquele padrão de herança, ou o equilíbrio que você está testando. E eu posso trabalhar também com o Q quadrado aqui seguindo, né, o Q quadrado pré-determinado, só que mudando aqui o valor do Q quadrado calculado. Então, 3 graus de liberdade, 5%, a gente já viu que dá um Q quadrado tabelado de 7,81. Então, o Q quadrado calculado 2,35, ele é menor que o Q quadrado tabelado, ele cai na região de não rejeição de H0, então não se rejeita. Então os dados observados se ajustam àquela hipótese que você achava que era realmente, né? Então aqui não se rejeita a hipótese H0. Quando você faz análise de dados, você tem que aprender a interpretar esse p-valor que sai, né? Então o nível de significância pré-determinado aqui, ele só vale para você quando você está fazendo um treinamento, uma análise, um exercício à mão. Então você vai usar essas tabelas de Q quadrado para fazer suas interpretações. Nível de significância estimado. Então aqui a gente não vai pré-determinar o alfa. O alfa está com uma interrogaçãozinha aqui.
Então, nós temos apenas o grau de liberdade e o Q quadrado calculado. Como exemplo, eu botei dois Q quadrados calculados aqui, um de 2,34, um de 8,25. A gente vai pegar aqui, então, o grau de liberdade 3, não predeterminamos o alfa, que é essa parte que está aqui em cima, então vamos caminhar aqui nessa linha até achar o valor do Q quadrado calculado, por esse primeiro exemplo aqui que a gente está trabalhando, tá? Então 2,34, que é o valor do Q quadrado calculado, para 3 graus de liberdade, eu vou aqui para cima e achei, um valor de alfa de 50%. O que é esse alfa aqui? É o erro que eu cometo ao rejeitar H0. Eu estou a perguntinha, a resposta que a gente deve fazer uma indagação, a indagação vai ser a seguinte: estou disposto a rejeitar H0 cometendo um erro de 50%? Não, então eu não rejeito H0, tá? É um p-valor muito alto, é um erro ao rejeitar a hipótese muito alto. Se eu tenho um Q quadrado calculado de 8,25, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa linha de 3 graus de liberdade, vou caminhar aqui até achar esse valor de 8,25. Observem que o valor aqui do Q quadrado calculado está diminuindo. Desculpa, está aumentando, né? Então, se aqui é 4, aqui é 7, o 8 está para cá. E o nosso alfa aqui está diminuindo, 50%, 20%, 5%. Então, para o valor relativo a 8,25, vai ser um valor menor do que 5%, tá? Então, a perguntinha é: estou disposto a rejeitar H0 cometendo um erro menor que 5%? Sim. Se eu estipular que o nível mínimo é 5%, então eu digo que eu rejeito H0 e os dados observados não se ajustam aos dados esperados. Lógico que quando você faz uma análise no software, ele vai te mostrar o valor certinho do p-valor. É menor que 5%, ele vai te mostrar lá qual o valor certinho e com base nesse p-valor você faz a sua interpretação, tá? Quais as vantagens então do Q quadrado? Ele é sensível aos desvios definidos entre os valores previstos e observados e ao tamanho da amostra, tá? O teste exige então que quanto maior for o tamanho da amostra, menor sejam os desvios para que eu aconteça a rejeição da hipótese. O teste deve ser utilizado somente nos dados numéricos do experimento e nunca em proporções ou percentais. Isso aqui é um erro comum, né? Se aplicar então sobre proporções e percentagens. E tem um exemplo numérico aqui na frente que mostra bem isso. Então, se você tiver somente as proporções, transforma essas proporções multiplicando pelo n total em valores numéricos e utilize isso. Um exemplozinho aqui, com base no resultado do retrocruzamento entre F1 com a presença de banda para uma marca molecular dominante e o genitor com a ausência da banda descrito no esquema a seguir, formulou-se a hipótese de que a segregação ocorre na proporção 1:1, que será comprovada pelo teste do Q quadrado. Então eu tenho aqui F1 A traço, que eu não sei se é azão, se é azinho, e o outro genitor eu sei que é o azinho. Fiz esse cruzamento e apareceram aqui 260 indivíduos com a presença da banda e 240 sem a presença da banda. Como isso aqui se aproxima muito de 50%, eu vou fazer um teste que isso aqui se agrega na proporção 1:1. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui, então, estou testando na verdade que esse aqui é um heterozigoto, que quando eu cruzo com esse aqui vai dar metade azinho e metade azinho. Então, o observado é esse aqui, 260, 240, o esperado seria 50%, né? 250, 250. O certo é trabalhar com esses valores numéricos, mas as frequências são essas aqui. Se eu trabalhar com as frequências, embora as frequências retratem os dados esperados, eu estaria cometendo um erro, tá? Aplicando o teste Q quadrado, então eu teria aqui observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado, observado menos o esperado ao quadrado sobre o esperado. Isso deu um Q quadrado calculado de 0,8. Considerando então aqui 1 grau de liberdade e o valor de alfa de 37%, então esse aqui é o erro que eu cometo ao rejeitar H0, é um erro muito grande, então não é aceitável. Conclui-se que a hipótese o erro é muito grande, então o erro que eu cometo ao rejeitar H0 é muito grande, então eu não vou rejeitar, então vou dizer que é
aceitável, eu aceito a hipótese. Admite-se que esse é um erro relativamente alto, ou seja, errar-se-ia com uma alta probabilidade se a hipótese fosse rejeitada. Tá? Então é importantíssimo, isso gera conclusão mesmo, que se entenda que o alfa é o erro ao rejeitar H0. E esse erro de 37% é muito alto para mim rejeitar H0. Ok? Vamos para a segunda parte do exemplo. Pensando então que eu aumentei o meu N, né? Então lá só foi acrescentado um zero aqui, lá era 260, aqui então eu tenho 2.600 e aqui era 240, agora eu tenho 2.400. Então o observado seria 2.600, 2.400, o esperado então é 50%, 50%, 1 para 1, 2.500, 2.500. E as frequências esperadas seriam exatamente as mesmas, né? 0,52, 0,48, 0,50, 0,50. Então, se eu aplicasse o teste sobre as frequências, eu teria exatamente o mesmo resultado. Vamos ver se a gente aplicar os dados, o teste Q quadrado sobre os dados numéricos. Daqui para aqui eu aumentei o meu N, se vai dar o mesmo resultado. Lembrar que aqui a gente não rejeitou H0. Então, observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado, observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado. O nosso Q quadrado, que antes era 0,8, ele passou para 8, quando eu aumentei esse N. Com 1 grau de liberdade, verificou-se então que o alfa estimado é 0,47. O erro ao rejeitar H0 é 0,47%. É menor que 1%. É um baixo erro ao rejeitar H0. Então, eu posso rejeitar H0. Conclui-se que, pelo baixo valor do nível de significância, a hipótese não é aceitável, ou seja, o erro ao rejeitá-la é mínimo, abaixo de 1%, e eu posso rejeitar. Então, quando eu aumentei o tamanho da amostra, eu tornei o teste mais sensível e obtenho resultados diferentes. E isso não seria observado se eu trabalhasse com as frequências, né? As frequências, eu aumentando o N na mesma proporção e, obviamente, esse aqui é didático, né? Tendo os mesmos números observados, não teria diferença. As limitações do teste Q quadrado. O teste não pode ser corretamente aplicado em experimentos nos quais a frequência esperada de qualquer classe fenotípica seja menor que 5. E existem até formas, né, estimadores diferentes que podem apresentar correções para essas amostras de pequeno tamanho. Era basicamente isso.